forte, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Somente Tu és digno do nosso louvor e dos nossos aplausos, Senhor. Chamar o pastor Silvio aqui, amém. Servo do Senhor. Viu? Não fui eu que pedi palmas, eu pedi almas. Amém. Vamos orar. Vou entregar a regência desse culto nas mãos deles, do Projeto Mais, né? E vamos receber do Senhor agora. Pai de misericórdia e graça, conhece nosso coração, nossas lutas, nossas guerras, nossas dores, conhece tudo, Senhor. Tu bem sabias do dia de hoje, tu bem sabes do dia de amanhã. Colocamos tudo diante de Ti, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu poder. Nós queremos ouvir a Tua palavra e pedimos permissão para falar de Ti, permissão para falar do Teu nome, permissão para tocar louvores para Ti, permissão para se achegar ao Teu trono. Abençoa Teu Filho, o grupo todo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Quem está feliz com Jesus aqui? Aleluia. Pode se assentar um minutinho, por favor. Amém. Glória a Deus pela vida do pastor Newton, por cada membro aqui da igreja. É um prazer para nós estarmos aqui como igreja do Senhor, servindo a essa casa. Como ele disse, é o Projeto Mais. Algumas vezes eu já falei aqui sobre ele. Vou dar só uma esmiuçada o que é o Projeto Mais. Nós somos um projeto direcionado à comunidade terapêutica. Amém? Então nós auxiliamos algumas comunidades terapêuticas, ministrando a palavra. E uma vez por ano retiro para essas comunidades terapêuticas. E aqui está uma parte do grupo. O último retiro foi agora em setembro, 19, 20 e 21 de setembro. Nós estamos de amarelo, não porque nós somos os Minions, como disse o Geraldo, mas é porque era setembro amarelo, que é o mês que é contra o suicídio. E o Senhor nos deu esse ID de trabalhar com aqueles que infelizmente a igreja não olha, que são as comunidades terapêuticas. Muito pelo contrário, a sociedade julga que são drogados, são pessoas que não têm futuro. Sim, tem. Nós cremos nisso. E se você entrasse nesses meandros da comunidade terapêutica, ouvisse cada história, você ia entender que ali existe uma alma, existe uma vida que precisa ser acesa, avivada por nós. Amém? Nós temos essa função de avivar essas vidas. Eles precisam de ser ouvidos, eles precisam ser amados, como nós somos amados pelo Senhor. Não que eles não sejam, amém? Mas que nós precisamos levar a palavra, levar esse amor. E todos aqui, uma parte do que estamos aqui, né? Porque esse último retiro foram 72 internos de comunidade, de 3 comunidades terapêuticas. E para honra e glória do Senhor foram 28 voluntários para servir esses 72 homens. Integralmente nesses 3 dias, e 3 crianças que estavam ali no meio, vivendo aquilo com seus pais. Amém? Então é um projeto que a gente é voltado para essas comunidades, para auxílio delas, para que elas entre si conversem e, mediante as suas necessidades, um ajude o outro. Amém? Que é o que a igreja deveria estar fazendo. A igreja não é só uma placa, a igreja é uma parte do corpo de Cristo. E eu falo sempre que o projeto é um braço desse corpo. Talvez um dedo, talvez seja pequeno ainda, mas é uma mão estendida para que possa ajudar nas necessidades. Porque as comunidades são muito necessitadas. O pastor esteve no mês passado em uma delas ministrando em Ilhota, que é uma das maiores, tem por volta de 60 a 70 pessoas internas num sítio, e ele viu a realidade. E lá a gente comeu do melhor, né, do manjar, todos os dias ali que a gente faz o nosso culto lá. Aqui nós estamos como igreja, e lá nós estamos há 1 ano e 6 meses ministrando
culto uma vez por mês como igreja, fazendo a ceia do Senhor, para abraçá-los como igreja, para que possam fazer parte do corpo. A ceia nos faz ser parte do corpo de Cristo, porque a gente divide o pão e divide o suco de uva que representa o corpo e o sangue de Jesus, e é para todos, irmãos. Quem soube falar que você é indigno ou não para fazer parte da ceia do Senhor? Porque é quando você faz parte do corpo, quando você entende que Ele morreu, Ele entregou o seu corpo por mim e por você, e Ele morreu e sangrou até a morte por mim e por você. Amém? E nós fazemos esse trabalho porque é um chamado, irmãos. Se fosse trabalho a gente estava cansado, mas é um prazer estar aqui como igreja para fazer a obra dele, para poder entregar um pouco daquilo que nós recebemos. E eu sei que Ele tem muito mais para cada um de nós. Tá, eu queria que o pessoal que é do projeto, mesmo os mais novos, se levantem, amém? Fiquem de pé, para que vocês orem por cada vida, amém? Até as crianças, amém? Glória a Deus, os que estão aqui no altar, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E é com grande temor, com um privilégio estar aqui. É uma casa que representa muito para mim. Pode se assentar. Além do pessoal que está aqui, obrigado pelo André por fazer essa ajuda a Karen também. E a gente serve por amor a Cristo, irmãos. Não é por reconhecimento, não é por dinheiro, é porque um dia Ele nos tirou do lamaçal, nos tirou do pecado. E é uma luta diária, irmão, para que a gente não volte. É uma luta diária, servir. A gente precisa estar sempre com o Senhor, lendo, meditando a sua palavra e servindo, que é o melhor, porque a palavra diz, é melhor dar do que receber. Eu vejo os projetos que aqui que o pastor tem, desfrutem disso, irmãos. Quando a gente vai servir, a gente recebe mais do que está entregando. É uma coisa maravilhosa a gente entender isso, só que eu preciso viver essa história, porque se eu ouvir um testemunho, é muito fácil, você não vai entender, talvez você não é tudo isso. Sim, é tudo isso. É muito bom servir o Senhor, e principalmente nos lugares que não tem internet, que não tem foto, que não tem Instagram, que não tem Facebook, mas tem o amor de Cristo sobre todas as coisas, porque Ele é sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Essa é a casa que me recebeu. Diz o pastor que o Senhor falou com ele para me consagrar pastor. Foi nessa casa. Não sei se falou até hoje, mas ele disse que falou, o problema é dele. Mas é bom ser filho. Eu prefiro muito mais ser filho, porque um título não me leva para o céu, mas ser filho, estar aos pés do Senhor todos os dias, isso vai sim me levar você para o céu. Queria deixar uma palavra antes de a gente adorar. Amém? Mais uma coisa sobre o projeto, só para você ter uma noção. A gente está desde 2017, voltou efetivamente em 2022. Fizemos o 7º retiro, agora em setembro. E no primeiro retiro em 2022, quando nós retornamos, nós vivíamos de ofertas. A gente via pedindo para tudo quanto é pastor, quanto é igreja, empresário. E o Senhor nos deu uma fórmula. Claro, quem quiser abençoar, glória a Deus por isso. Ficamos felizes, porque a gente tem mais um retiro ano que vem. É um ano, é um custo, mas o Senhor tem honrado. E hoje, nos nossos esforços, nós temos organizado entre nós ofertas mensais, que Ele se tornou autossuficiente. No final, é só comida que é correria, mas o Senhor resolve em uma semana, para a honra e glória dEle. A gente gasta em média por retiro coisa de 12 a 14 mil reais, e o Senhor tem nos honrado, porque é para Ele. E eu faço questão de falar, porque a gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo, porque quando a obra é dEle, como disse para Moisés, bata o cajado e marche, não espera o mar abrir, porque Ele vai nos dando o que nós necessitamos na vida que nós caminhamos, e é muito bom viver esse sobrenatural. Amém? Quero deixar uma palavra no coração de vocês, que está lá em Colossenses 3, versículo 1, 2 e 3, e a gente vai adorar o Senhor. Amém? Todos acharam? Diz amém. Amém. Estão vivos aí? Glória a Deus. Aleluia.
Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes a vossa vida, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. A palavra que não precisa nem falar nada. Se você realmente morreu para as suas vontades, para a sua vida, e é ressuscitado com Cristo mesmo, porque não é mais você que vive, mas Ele vive em você, é a vontade dEle, amém? Então que seja assim em toda a nossa vida, a vontade dEle prevalecendo todos os dias. A gente sabe que é uma luta, né? A palavra em Gálatas diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, mas o Espírito está pronto, porque a carne é fraca, não deixa ela ficar mais forte que o Espírito, então precisa buscar, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar diante do Senhor, fecha teus olhos, vamos adorar o Senhor, mas que você adore em espírito e em verdade, entrega o teu melhor, a tua voz. Se você não trouxe uma oferta, entregue o seu corpo como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor nesta noite. Pai amado, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ter escolhido cada um de nós, Senhor. Falhos, pecadores, Senhor, mas estamos aqui para te adorar, para agradecer tudo que o Senhor nos deu até aqui na sua palavra, Senhor, tudo que o Senhor nos deu no seu sobrenatural. Pai, aviva-nos, Senhor, a cada um de nós, Senhor, que estamos aqui sentados para receber, que estamos aqui para entregar, usa o teu louvor, Senhor, de forma sobrenatural, aquele que vai trazer a palavra, Senhor, manifesta o teu poder e autoridade nessa noite, Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Então, Pai, abra os nossos ouvidos, Senhor, abra o nosso coração, Senhor, limpa, Senhor, de todo o mal, Senhor, que talvez fizeram a nós, a falta de perdão, a falta de arrependimento, Senhor. A tua palavra diz em Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus, e eu quero ver o Senhor face a face, Senhor. E todos nós cremos, Senhor, que o Senhor voltará em glória, como foi falado no texto, que nós possamos sim, Pai, ser participantes da Tua glória, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a ser mais parecidos contigo nessa noite, para que nós venhamos a sair daqui, Senhor, motivados a sermos novas criaturas em Cristo Jesus. E todos que creem, diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos orar somente aquele que é digno. Nós te adoramos, Jesus, e nós entregamos, Senhor, o nosso melhor nessa noite, a nossa vida, o nosso coração. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos acompanhar com as palmas. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, no domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos declarar.
Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se, calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Nós não conseguimos viver sem Jesus, Senhor. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus, só igreja, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver.
Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Sim, Jesus, nós reconhecemos que não somos nada sem Ti, Senhor. Aleluia! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida
nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz? É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, no teu colo altíssimo. Erga a sua voz e não há
eu estava batido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo, me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E nada mais, mas uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. E nada mais, mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Mais uma vez. E nada mais me satisfaz.
e só quero a ti. E nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Você pode declarar isso? Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais. Mais uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, e nada mais, nada além de ti. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Dono dos meus dias.
sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza. E por ele que eu estou gastando a minha vida. Dono dos meus dias, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, por amor, por amor. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, sim, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá. Vejam ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando. E com alegria, dono dos meus dias, sim, é ele, e é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor, com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, e com alegria, todo dos teus dias, sim, é ele, por ele que eu estou gastando, perdendo tudo, dono dos meus dias. Glória a Deus, é pro Senhor. É pro Senhor. Amém. Glória a Deus. Ivanói, por favor, pastor Ivanói. Pastora Cláudia, vem aqui também para orar por ele, por favor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia.
Irmãos, esse trabalho vale a pena, porque hoje pessoas que estiverem em situação de tratamento, hoje servem ao Senhor aqui no grupo. Amém? Alex passou por isso, o Leandro passou por isso, tem o Vanderlei que não está aqui, passou por isso. Eu já falei que já fui 30 anos drogado. O nosso amigo aqui era chefe de torcida, uniformizada. Amém? Gostava de uma cerveja, álcool, mas o Senhor conserta aquele que está quebradinho. Amém? Isso vale a pena servir ao Senhor, porque Ele faz. Amém? Pedir para a pastora Cláudia orar por ele. Amém? Graça e paz, igreja. Estendo suas mãos, vamos orar pelo pastor Evanói. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse tempo, por esse lugar, Senhor, por cada irmão que está aqui, cada filho teu que pôde chegar aqui, Senhor. Que o Senhor esteja nesse lugar, dando graça, dando sabedoria. Usa o teu servo, Senhor, para levar a tua palavra, que a tua palavra seja pregada hoje aqui e que seja um divisor de águas nas nossas vidas, Senhor. Que essa palavra venha de encontro àquilo que nós viemos buscar, que seja resposta de oração, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa esse lugar. Que o nosso coração seja como semente, como terra fértil que vai receber essa semente, Senhor. E que ela possa crescer e dar frutos, e frutos que permaneçam. Abençoa cada um de nós, abençoa esse lugar. Que toda palavra contrária, todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Que nós mesmos possamos receber essa palavra. Abençoa o teu filho, usa ele como instrumento em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. Glória a Deus. É muito bom estar aqui em Canelinha, essa cidade aqui que eu com meus 14, 15 anos trabalhava na Reunidas, fazia linha Blumenau, Florianópolis, passava por aqui. E hoje em dia, nós estávamos descendo ali, quem está chegando em São João Batista, eu olhei aquele monte de prédio, vai chegando aquele monte de prédio, digo, meu Deus, como essas cidades cresceram, né? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Irmãos, já falou meu nome, sou Evanói, sou pastor Evanói, né? Fazemos parte, né, do corpo ministerial do Mevan Blumenau, né? E o bom desse instituto, desse projeto mais, é que, né, não é uma igreja, não é um projeto de uma igreja. Aqui cada um congrega numa igreja diferente. Então, nós fazemos aquilo, né, que acontecia lá em Atos, que não tinha uma placa, uma denominação. E o meu sonho, querido, eu já falei isso para vários pastores, é que hoje em dia tem igreja, quase uma igreja na frente da outra, é o dia que a igreja semear. No dia da ceia, pegue o seu pão e pegue o seu vinho, atravesse a rua e vá lá trocar. Comunhão com a igreja da frente. Sem placa, sem achando que eu vou e você vai ficar, sem isso. E é por isso que nós fazemos parte desse projeto. É um projeto que tocou o coração do pastor Silvio e de outros, e que, é o que eu sempre falo, o dependente químico, morador de rua, hoje em dia, meus irmãos, era os leprosos de antigamente. As pessoas passam, eles estão invisíveis, as pessoas passam, não olham mais eles, não são pessoas. Eu sou médico veterinário, sou veterinário. Mas se tiver um cachorro atropelado aqui, e tiver um morador de rua, um dependente químico convulsionando no lado, todos correm para socorrer o cachorro e deixam ele lá. Não é porque já vimos isso acontecer. Já vi isso acontecer, infelizmente. Queridos, a palavra que eu quero trazer hoje, quando o pastor Silvio falou que eu traria a palavra, na hora me veio no coração de estar trazendo uma palavra sobre amor. Hoje de manhã, na escola bíblica Mevan, lá em Blumenau, às 9 horas, fomos lá, o pastor falou muito de amor. E a nossa igreja, nós temos, nossos pastores, nós temos
pregado muito, todos os pastores pregados sobre voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Né? Mas eu quero... A passagem que eu quero deixar hoje está em Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mas pastor, tu vai pregar sobre escatologia? Vai pregar sobre o fim do mundo? Não, essa não é a ideia. Eu vou falar de amor. Na verdade vou vir trazer um alerta que Jesus deixou. Meus irmãos, eu gosto muito de Mateus 24, eu olho muito para Mateus 24 e vejo tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia, e muitas vezes eu me apavoro quando eu vejo a igreja dormindo, a igreja achando que está tudo bem, a igreja não vendo os sinais da volta de Jesus, e Ele está voltando, querido. Por isso eu sempre falo, nas orações nós sempre falamos: ei, acorda você que dorme, igreja, acorda. Enquanto nós estamos aqui, quantos que o diabo está ceifando lá fora? Nós temos que estar aqui sim, meus queridos. Nós temos que estar aqui, nós fazemos parte de um corpo. Mas esse corpo, ele não está só aqui. Esse corpo não pode ficar parado aqui. Porque se ele ficar só parado aqui, isso aqui se torna, quando o corpo fica parado só num lugar, por muito tempo que acontece, o que ele é? Ele está no cemitério, ele está morto. E nós não podemos morrer. Jesus nos chamou para nós sermos vida para outras pessoas. Jesus ressuscitou no terceiro dia, não para nós ficarmos dentro de uma igreja. Infelizmente o que nós temos visto é isso. O que eu estou vendo que não é o caso dessa igreja. Eu estou vendo que essa igreja ela é voltada para fora. E o coração do pastor Nilton aqui é voltado para fora. É voltado a buscar aí ao encontro daquelas almas que não têm força de vir aqui, meu irmão. Muitos não têm força, como eu também não tive. Querido, eu era ateu. E para a honra e glória do Senhor Jesus eu estou aqui hoje. Eu era de torcida organizada, marcava briga na época do Orkut. Talvez tenha alguns que nem sabem o que é. Marcava briga. Eu era diretor de patrimônio, tudo ficava lá em casa, todas as bandeiras, bumbas, aquelas coisas todas. E para hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui, servindo a Ele. Porque como foi cantado aqui, não tem nada melhor que nós precisamos fazer do que não estar no pé dEle. Se tem uma coisa que eu quero gastar, a minha vida é servindo Ele. Porque não tem nada melhor, meu irmão. Sabe por quê? Porque a eternidade está logo ali. A eternidade está logo ali. E existem duas eternidades. Uma para a honra e glória do Senhor, e outra para da nação eterna. Eu quero ir para a glória. Eu decidi isso. Amém? Então em Mateus capítulo 24, não vou ler o princípio das dores todo. Eu só quero falar do versículo 12. Mateus 24, versículo 12, que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Senhor Deus, já foi orado aqui, Senhor, pela Tua palavra, mas nós oramos mais uma vez. Eu me coloco diante de Ti, meu Pai, como Teu servo, como Tua boca nesse lugar. Pai, coloca brasas vivas na minha boca, Pai, para que saia daqui seja aquilo que vem do Teu trono, Pai. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer entregar nessa noite. Porque tudo é para Ti, meu Pai. Tudo é para Ti, nada eu posso fazer, tudo vem de Ti. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai. Amém. Amém, queridos? Então, Jesus começa a falar dos princípios das dores, porque os discípulos eles perguntam, né? Dizem-nos, né? Está lá em Mateus 24, diz-nos quando essas coisas virão, quais os sinais que virão. E Jesus ele começa a descrever os sinais. E os sinais estão aí. Terremotos, guerras, rumores de guerras. Ah, pastor, mas sempre teve, mas nunca
na quantidade que tem hoje. Os terremotos, os cientistas falam que desde 1990, parece para cá, nunca teve tanto terremoto como está tendo hoje em dia. Guerras, sempre teve. Reinos contra reinos. Países contra países. Pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso é sinais, meus irmãos. Tudo isso Jesus já deixou. E nós temos que estar... mas eu só vou viver pensando nisso. Não. Mas é importante que eu veja esses sinais para eu saber que Jesus está às portas. E o que mais me deixa, toda vez que eu leio essa parte, eu sempre falo isso, é o versículo 12. Por causa da iniquidade, o amor de quase todos. Irmão, para ser quase todos tem que ser mais de 50%. Senão não é quase todos. Se for 10%, não é quase todos. É uma minoria. Em algumas tradições falam o amor de muitos. Observe bem. Jesus disse, né, que não faltaria fé, não faltaria milagres, não faltaria a presença do Espírito Santo. Jesus falou isso? Não. Hoje tem tudo isso. Mas o que ele falia é que é o amor de quase todos esfriaria. O amor de quase todos. E querido, não tem como nós dizermos que nós amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. Não tem. Por isso eu quero fazer um ato profético agora, meu irmão. Vamos quebrar aqui vamos quebrar todos os protocolos. Meu irmão, quem me viu, eu saí por aí abraçando, beijando. Eu sou assim, eu gosto disso. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes tem alguém aqui dentro, que está precisando só de um abraço. Só de um abraço. Por isso, varão, você se levante do seu lugar e vá abraçar um outro varão. Mas não aquele que você tem intimidade, aquele que você nunca abraçou. Varoa, você vai se levantar e vai abraçar aquela varoa que você nunca, e você vai falar assim, e eu te amo em Cristo Jesus. Vamos lá, meu querido. Se você quiser beijar, querido, pode beijar. É ósculo santo. Não tem problema. O homem, claro, né? Glória a Deus. Amém. Deus maravilhoso. Amém, queridos? Vai me dizer que isso não é bom. A gente receber um abraço, receber uma palavra. Alguém nos falar que nos ama. Isso é bom, cara. E é isso que está faltando no mundo, meu irmão. Dentro da própria igreja. Quantas vezes você passou por um irmão aqui dentro da igreja e nunca abraçou ele? Vergonha, nós temos vergonha. Quem aqui é filho de Deus? Eu também sou, então nós somos o quê? Irmãos, meu irmão. Como irmão eu não posso chegar ao meu irmão aqui, abraçar ele, dar um beijo nele, dizer, meu irmão, eu te amo. E por que nós não fazemos isso? Porque o mundo nos moldou. O mundo nos moldou, os homens, principalmente homem não pode abraçar, homem não pode chorar, homem não pode beijar um outro homem. Mas é um beijo, um abraço santificado, meu irmão. Não é uma coisa com malícia, não é uma coisa com segunda intenção. É como eu abraçava meu pai, beijava meu pai. Assim como você tem pai ainda, você abraça seu pai, você beija seu pai. Se você não faz, você deve fazer.
Na próxima oportunidade que você tiver, você vai chegar e dar um beijo no seu pai, abraçar ele, na sua mãe, e dizer: eu amo vocês. Isso é amor, querido. É assim que a gente começa a praticar. Porque é muito fácil a gente dizer que a gente ama da boca para fora. A teoria é tudo muito fácil, mas nós temos que colocar em prática. Queridos, o esfriamento do amor, ele não é apenas um sintoma. Ele é um diagnóstico espiritual gravíssimo. E nós vivemos num tempo hoje em dia do esfriamento espiritual tão grande, que tem pessoas se matando dentro da igreja, morrendo, não só morte física, mas morte espiritual, e nós não temos hoje em dia o discernimento para ver isso. Mas há esperança, querido, porque tem um amor que foi derramado naquela cruz. Você lembra daquela cruz que está vazia? Você lembra daquela cruz, né, que muitas vezes está lá, talvez esteja na tua sala, na tua cozinha? Aquela cruz vazia foi a maior prova de amor. Foi a maior prova de amor. Porque um Deus, o único Deus que veio como homem, se entregou a si mesmo, foi Jesus. Então há esperança para nós ainda, queridos. Jesus aponta claramente a causa. Por se multiplicar a iniquidade, a palavra grega traduzida por iniquidade é anomia, que quer dizer mais do que pecado ocasional. Ele refere-se à rejeição deliberada da lei de Deus. Por isso, mas se o pastor chegar e dar corrigir na palavra, eu vou sair da igreja. Esse pastor, não, o pastor está sendo muito duro comigo. Se o pastor falar, vem cá mesmo, eu quero conversar contigo. Não precisa nem nem fazer que nem o pastor quebrar a perninha da ovelha. Não, é só falar, só querer tirar um carrapatinho. Sai da igreja. Então hoje nós vemos essa multiplicação em todos os lados, né? A cultura do egoísmo, né? Onde o eu, essa palavra eu, né, do latim vem ego, o egocentrismo, quando eu coloco eu acima de todas as coisas, quando eu me coloco aqui em cima do púlpito como o cara. Não, queridos. É o que a gente fala, o que eu falo quase toda segunda-feira que a gente vai nas comunidades terapêuticas levar a palavra. Eu sempre falo, sabe qual é a minha diferença? A minha e a sua? Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que eles. Sabe qual é a diferença? É que hoje Cristo vive em mim. Porque simplesmente se eu virar as costas para Cristo, eu volto para o mesmo lugar onde eu estava. Para o mesmo lamaçal do pecado, para a bebedice, para todas as coisas que eu fazia, eu volto. Por isso, querido, que todo dia a gente tem que se converter. A conversão é diária, meu irmão. Não é eu me converti hoje, estou salvo. Não, a salvação é diária. A gente tem que se converter todo dia, porque nós pecamos todo dia. E se eu simplesmente achar que eu estou forte, quantos a gente vê? Pessoas 10, 11 anos longe da droga, dá uma bobeada, pau, volta de novo, volta para o lamaçal. Por quê? Porque botou o eu em vez de colocar o Cristo dentro. Quando eu coloco o eu, meu irmão, nada vai funcionar. Eu não vou ter força. A normalização do ódio disfarçado de opinião é o que a gente vê hoje em dia.
Todo mundo tem uma opinião de alguma coisa. E essas opiniões hoje em dia, elas são disfarçadas de opinião, mas são um ódio, não é amor. Porque eu posso discordar do pastor Silvio, mas nem por isso eu vou odiar ele. Não vou querer que ele morre, não vou querer que a família dele morre como acontece. Isso é o resfriamento do amor. Isso, o amor já está longe. A ganância que transforma pessoas em mercadorias. A ganância. Igrejas que querem, que tiram a lã das ovelhas, que tosqueiam as ovelhas. As ovelhas, eles olham para a ovelha e veem aquele cifrão assim. O que não é o caso dessa igreja. Que essa igreja, ela, tudo que vem aqui é para o reino. Tudo que vem, que entra nessa igreja, é revertido em almas. Mas a gente sabe que não são todos assim. A indiferença diante da dor alheia, como eu já falei. O cara pode estar caído, as pessoas passam, não param. A busca desenfreada por prazeres que deixam o coração vazio. Hoje em dia, com o celular, meu irmão, o cara tem que cuidar. A gente passa 4, 5 horas vendo porcaria, mas não passa 1 hora lendo a Bíblia. Passamos 4, 5 horas vendo filminho de besteirada. E eu não digo pornografia, eu digo vídeo que não tem nem sentido nenhum, para a gente rir. Eu me sinto bem, mas não consigo passar meia hora de joelho orando. Quando o pecado se torna rotina, quando a justiça se instala como norma, o coração humano se endurece. E quando o coração se endurece, meu irmão, nós perdemos o rumo. Nós não conseguimos mais ver o alvo, que é a cruz. E a minha, a tua salvação passa pela cruz. Porque Jesus falou o quê? Que a gente tem que o quê? Pegar a cruz. A nossa cruz. Cada um carrega a sua cruz. E nós temos que, se nós carregarmos a nossa cruz, uma hora a gente vai ter que passar pela cruz. E quando nós passamos pela cruz, nós morremos para nós mesmos. E quando nós morremos para nós mesmos, meu irmão, aí tu consegue ver a cruz, aí tu consegue ver Jesus, aí tu consegue ver a dor do irmão. Porque o teu coração, ele não vai estar mais endurecido. O apóstolo Paulo descreve, né, os últimos dias com uma palavra assim, está em 2 Timóteo 3,3: homens sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si e cruéis. Será que nós não estamos vendo isso nesse mundo de hoje? Homens sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si e cruéis. O pecado não apenas esfria o coração, mas ele nos afasta de Deus. E quando o amor esfria, tudo desmorona. Nós vemos nos relacionamentos, casamentos fracassados, é só contratos. Só contratos, irmão. Contratos. Não, vamos lá, vamos juntar aqui, né, minha trouxa com a tua trouxa, se der certo, Deus, se não deu, cada um vai ser feliz do seu lado. Não. Deus criou o homem e a mulher. E ele falou assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, juntar-se à sua esposa, a varoa. Os dois serão uma só carne. Quando você é uma só carne, não tem como desfazer. Eu posso arrancar meu braço, se eu arrancar meu braço vai doer, porque é minha carne. É assim, os relacionamentos. A família vira um grupo de estranhos que dividem o mesmo teto. No ministério, a igreja deixa de ser corpo de Cristo e vive uma instituição. É uma instituição. Quantas igrejas que nós vemos, irmão, com coaches, com metas para atingir. Eu já vi igreja falar para não, você tem que conseguir
100 almas até fim do ano. Meu Deus, estamos fazendo o papel do Espírito Santo. Porque quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Eu posso falar para o meu irmão ali de Jesus, mas quem vai convencer ele não sou eu, é o Espírito Santo. Tem que arranjar 100 almas. O dízimo está baixando, tem que aumentar o dízimo. Tem igreja que é assim, irmão. Infelizmente, tudo isso é falta de amor. Por quê? As pessoas deixaram de ser almas para serem objetos, para serem financeiros. Não que nós não devemos estar investindo na obra, mas isso não é mais importante, porque como o pastor falou, como o pastor Silvio falou, quando Deus está no negócio, meu querido, quando vem do coração de Deus, se aqui todo mundo ficasse desempregado, ia dar um jeito, Deus dava um jeito disso aqui ainda ficar aqui, porque Deus é dono do ouro, da prata. Ele não precisa de ouro e de prata, Ele mantém. Infelizmente, irmão, o amor, a falta de amor nas igrejas hoje está levando muitos a se desviarem da igreja. Porque quantos muitas vezes vêm visitar, e muitas vezes, eu sei que aqui isso não acontece, mas tem igreja que chega, a pessoa entra, sai e ninguém nem viu. É um fantasma. Que igreja, quem nós somos, irmãos? Eu gosto de cumprimentar todo mundo. Quando eu chego aqui, não deu para cumprimentar todo mundo, mas eu gosto de cumprimentar na igreja. O pessoal vai entrando, eu vou cumprimentando cada um. Pergunto o nome, pergunto se é a primeira vez, para a pessoa se sentir amada. Infelizmente lá fora não está assim. A comunhão com Deus, o amor frio nos leva à religiosidade vazia. Religiosidade, irmãos, muitas igrejas não podem nada, não pode aquilo, não pode isso. Eu não posso ir lá visitar uma outra igreja, não posso ir lá num retiro de homens que tem da outra igreja. É uma religiosidade vazia, não se pertence a nada. Tem donos, nós temos um dono sim, mas esse dono é Cristo, pois Ele pagou o preço por mim e por você naquela cruz. O sangue derramado naquela cruz foi o preço pela minha alma e pela tua, pela minha vida e pela tua. Então nós só temos um dono, meu querido, é Jesus, é o nosso mestre e Senhor. Nós como pastores estamos aqui para pastorear, para cuidar. Nós não somos donos, sabe por quê? E eu vou falar uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam meio escandalizadas quando eu falo. Vocês sabiam que vocês valem mais do que eu e o pastor? Sabe por quê? Porque o pastor está aqui para cuidar da ovelha. O pastor não é o dono da ovelha. Lá naquela parábola das 99, que o pastor deixou as 99 e foi atrás de uma. Vocês sabem por que ele foi atrás daquela uma? Porque quando chegasse o dono da ovelha, depois contou, tem 90, cadê a outra? Cadê a ovelha? E muitos desses pastores, eles eram servos. Servo quer dizer escravo. Eram escravos. E se ele tivesse um dono mau, um senhor mau, ele podia até matar ele. Por isso que ele ficou, meu Deus, onde é que está? Eu vou lá pegar essa. Cadê essa ovelha? E quando ele encontrou, ele ficou feliz, mais do que as outras 99. Então o pastor que se acha melhor do que as ovelhas, ele vai ter uma grande surpresa quando chegar no céu. Vai ter uma grande surpresa. Vai ter uma grande surpresa. Porque nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para apacentar o rebanho dele.
porque o rebanho não é meu. Todos fazem parte do aprisco de Jesus. Jesus é o pastor. Ele é o supremo pastor. Queridos, e como manter o amor aquecido? Em João 15, 9 ou 10 fala assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É Jesus falando. Olha o antídoto para a frieza. Olha o antídoto para a falta de amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 9 e 10. Mas muitos vivem como se os 10 mandamentos tivessem sido prescritos da Bíblia. Chegar lá em Êxodo 20, rasgar a página do Êxodo 20. Não, isso aqui não vale mais nada. Não, queridos. Os 10 mandamentos ainda continuam valendo. E tem mais, eles ficaram muito mais pesados, muito mais difíceis de cumprir. Porque antes, para eu adulterar, eu tinha que adulterar com a mulher. Hoje em dia, se eu só olhar para uma, já estou adulterando. Antes, para eu ser um assassino, para eu matar, eu teria que matar alguém. Hoje em dia, se eu só pensar mal daquele irmão, eu já sou um assassino. E Jesus, quando ele veio, ele pegou os 10 mandamentos e colocou em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Aí tem música que diz: sou eu mesmo. Não, não é tu não. Já vi várias pessoas dizendo: o próximo como amar o próximo como a ti mesmo. Eu não é não. É o próximo mesmo, irmão. É o teu vizinho, é o teu colega do trabalho, teu colega na escola, na faculdade, a tua esposa, teus filhos, teu irmão da igreja. Esse é o próximo. Esse é o próximo. Esse é o antídoto, querido. Permanecer no amor de Cristo não é uma emoção passageira, é uma decisão diária. É diário. É o que eu sempre falo. Tem muitos na igreja: pastor, eu quero te ajudar. Quero te ajudar nesse ministério. Nós temos o grupo da Cruz Azul na igreja. Aí muitos vão: pastor, eu quero te ajudar no grupo. O grupo da Cruz Azul é um grupo onde que a gente reúne, né, a família, né, que a gente chama de codependente, que eles são também dependentes junto com o dependente químico. E lá é tratado essas pessoas. O dependente também pode ir junto. Daí lá, beleza, não, tranquilo. Pastor, o que eu preciso? Primeiro, um coração perdoador. Você tem um coração perdoador? Você se frustra facilmente? Pessoal, olha assim. Porque senão você não pode servir nessa área. Por quê? Porque de 10 que nós levamos para a comunidade terapêutica, se um se recuperar, nós já damos glória a Deus. Já teve caso de eu levar um dependente químico na segunda-feira à tarde, chegou na terça-feira de manhã e ele saiu. E se ele procurar de novo, vem cá, irmão, vamos lá, dessa vez tu vai conseguir. Pastor, eu caí, vem cá, meu irmão, vamos levantar, vamos seguir junto. É assim, meu irmão. Esse é o amor incondicional. Não que a gente aceite os pecados dele. E nós, isso aqui, meu irmão, é pancada. É pancada, meu irmão. É palavra. Nós, na comunidade terapêutica, nós levamos palavra, nós levamos Jesus. Porque para nós temos a certeza que o único que pode curar, o único que pode libertar e transformar verdadeiramente é Jesus. E nós chegamos e falamos de Jesus. Não é o psicólogo, não é o remédio, não é o psiquiatra. Não, é Jesus. É Jesus. E todos aqueles que nós conhecemos hoje em dia,
que se libertaram das drogas foi através de Jesus, dos vícios. É só Jesus, querido. Em 1 João 4,7 fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Nós temos que nos amar uns aos outros, querido. Nós não temos que ter vergonha de, se a gente, né, a gente tem que pedir para Deus, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos dar o discernimento, para que eu possa olhar ali para o irmão e ver que ele não está bem, chegar lá, nem precisa nem falar nada: irmão, vim te dar um abraço. Está precisando de alguma coisa? É isso, irmão. A igreja falta nisso muitas vezes, está falhando nisso. Teve alguém que já entrou na igreja mal pra caramba e saiu mal? Eu já. E não teve ninguém que pudesse ter chegado lá e me dado um abraço. E infelizmente isso tem acontecido dentro das igrejas. Então, amados, amemo-nos. O verdadeiro amor não nasce do esforço humano, mas do Espírito Santo habitando em nós. Ele é fonte inesgotável, que aquece o coração mesmo no dia mais frio. Em João 15,5, né, ele fala em permanecer em Cristo, né, para nos manter o amor aquecido, permanecer em Cristo. Em Hebreus 10, 24 a 25, ele fala em viver em comunhão, não isolados, mas juntos, uns edificando os outros. Edificando os outros, irmão. A gente não pode viver isolado. Deus, tudo que Deus fez, Ele viu que estava bom. Ele fez Adão, botou Adão andando para lá, andando para cá, andando para lá. E de repente ele falou: não é bom que Adão esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. E Ele fez a mulher. Então nós não fomos criados para viver só. Nós fomos criados para viver em comunhão, para viver juntos. Em 1 João 3,18, ele fala: praticar o amor em ação, não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de perdão, serviço e generosidade. Não basta apenas nós ouvirmos falar, ou nós falarmos, nós temos que praticar, irmão. É praticar, é o que é feito aqui, que o pastor falou, as quentinhas, o bazar solidário, tantas coisas que são feitas aqui. Isso é praticar o amor. Não importa quem. Não importa quem. Se você tiver a oportunidade, irmão, ajude, venha. Se você não tem dom, ajude financeiramente. Se Deus te deu o dom de você multiplicar tudo que você toca, vira ouro, ajude a obra. Não só com o dízimo. O dízimo é o mínimo. O amor que não esfria é o amor que serve, que perdoa 70 vezes 7, que se alegra com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está lá em 1 Coríntios 13. É o amor, querido. O amor que hoje, infelizmente, nós quase não vemos mais. Estou terminando, queridos. Então hoje eu quero convidar para você ter um momento de honestidade com Deus. Seu amor por Deus tem esfriado? Você tem saudade daquele tempo, daquela paixão pelas coisas, daquele primeiro amor? Você tem saudade disso? Seu amor pelo próximo tem esfriado? Você evita conversas difíceis, julga antes de entender,
feche os olhos para quem sofre. Seu amor pela igreja diminuiu? Você vai aos cultos por hábito? Mas seu coração não se alegra mais com os irmãos? Se a resposta for sim, não se desespere, porque há cura para o coração frio. E como reacender o amor? Através da orar com sinceridade. Perdoe alguém que você tem evitado. Uma das maiores provas de amor, querido, é o perdão. É o perdão. Quando nós perdoamos alguém. Se você tem que liberar o perdão para alguém, faça isso nessa noite. Perdoe. Sirva sem esperar retorno. Aquele que serve no ministério, nesse ministério de vícios, a gente serve sem esperar. Queridos, foi o que aconteceu nesse último retiro. Geralmente tudo acontece no terceiro dia. Nesse retiro, no primeiro louvor, o céu se abriu e foi um quebrantamento, foi maravilhoso. Aqueles homens que não tinham mais nada, quebrantados ao pé da cruz, porque eles não tinham mais nada. Sincero. Volte à comunhão, querido. Não fique isolado. Dê generosamente. Lembre-se, você não precisa gerar amor, porque o amor está dentro de você. O amor está dentro de nós, é através do Espírito Santo. Em Romanos 5,5 fala: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem aqui tem o Espírito Santo? Porque desde o momento que eu entrei aqui, eu senti a presença do Espírito Santo aqui. Nos louvores eu senti a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui agora. Então o amor é derramado dentro de nós. Esse amor, queridos, não depende da circunstância. Esse amor, ele não se esfria com o tempo. Esse amor, meu querido, não é um amor que a gente precisa demonstrar com coisas materiais. É um amor que muitas vezes nós demonstramos lá no secreto, lá no nosso quarto, orando muitas vezes por pessoas que nem sabem que nós oramos por ela. É esse amor em que nós nos derramamos perante o Pai, pedindo para os irmãos, pedindo por aquele irmão que muitas vezes pisou no seu calo. Esse amor, querido, que eu gosto muito, João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu gosto, daí que amor é esse, meu irmão? E a própria Bíblia explica isso. Lá em 1 João 3,16 ele explica. Ele fala assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida aos irmãos. Esse é o amor, querido. João 3,16, esse amor que Deus, que muitas vezes nós não entendemos. 1 João 3,16 explica. É entregando nossa vida. Mas será que hoje, se alguém chegasse aqui, como é que é teu nome, irmão? Gilberto? Chegasse os caras armados aqui, botasse a arma na cabeça do Gilberto, eu teria coragem de dizer, não, peraí, irmão, atira em mim, não atira nele. Será que nós teríamos essa coragem? Será que nós teríamos esse amor? E essa palavra, toda vez que eu leio, Mateus 24, versículo 12,
que por causa da iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Eu sempre peço, Senhor, eu tenho que me converter, que eu não me converti ainda. Porque esse amor verdadeiro, um amor de entrega, muitas vezes a gente fica até em dúvida se nós temos. Será que nós temos esse amor? Amém, queridos? Se coloque de pé. Irmãos, se você, nessa noite, tiver no seu coração, e você entendeu que esse amor que Deus colocou dentro de nós, através do Espírito Santo, está queimando em você, glória a Deus. Mas se você, irmão, olhar para dentro de você, e você sentir frio, se o seu coração ainda não queima, se o seu coração não queima mais, se quando você lê a palavra, nada acontece dentro de você, se você já não tem mais força para orar, meu irmão, vem até aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Se você nessa noite quer se entregar verdadeiramente, dizer, Senhor, eu não quero mais essa frieza, Senhor, eu não quero mais, eu quero que o fogo queime dentro do meu coração, Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu não consigo mais viver desse jeito. Vem aqui na frente, querido. Vem aqui que nós vamos estar orando. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, meu querido. Porque o Espírito Santo, nesse momento, Ele está aqui agora, meu irmão. E Ele está falando assim, meu filho, eu quero te incendiar. Eu quero te incendiar nessa noite. Você nunca mais vai ter a tua vida fria como você teve até hoje. Você nunca mais vai conseguir ir dormir sem falar com o pai antes. Você nunca mais vai conseguir sair da sua casa sem orar pela tua família, pelo teu vizinho. Você nunca mais vai conseguir fazer com que aquele teu irmão que você não fala faz tempo fique esquecido na tua oração. Meu irmão, não perca a oportunidade de estar se entregando aos pés da cruz nessa noite, entregando seu coração a Ele, clamando para que Ele possa vir te incendiar, para que Ele possa estar tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Que aquele amor derramado na cruz, no sangue de Jesus derramado, venha te levar, te encher agora, meu irmão, e te lavar tudo aquilo que está tirando da presença de Deus, meu irmão. Meu irmão, nós estamos aqui entre irmãos. Nós estamos aqui não para que os outros possam estar vendo nossas fraquezas, meu irmão. Mas nós estamos aqui para dizer, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não entendi ainda, mas hoje, Senhor, o Senhor abriu meus olhos, fez cair as escamas dos meus olhos, e eu pude ver, Senhor, que eu preciso de Ti, que eu preciso do Teu poder, da Tua glória dentro de mim. Meu irmão, toda honra e toda glória para Ti. Toda honra e toda glória para Ti, Jesus.